Tanta coisa que o Espírito Santo de Deus me falou ali, meu amado irmão. Amém? Então vamos orar aqui pelo presbítero Alexandre. Amém? Ele que vai estar em nome de Jesus Cristo trazendo a palavra do Senhor. Amém? O Espírito de Deus, é claro que vai estar usando ele aqui, porque ele é vaso na mão de Deus. E com certeza ele há de trazer uma palavra muito abençoada aqui, daquela que sai do coração de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, está aqui o teu servo, meu Pai, nas tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu já creio que ele está preparado. Eu já creio que o teu Espírito Santo já está na vida dele, já está no coração dele. Ó Pai, que o teu Espírito Santo faça ele ser um instrumento nas tuas mãos aqui nessa noite. E que o Senhor, meu Pai, usa ele, Senhor, ó Pai, com intrepidez, com grande autoridade, com grande unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você que quer adorar a Deus, faça isso nessa noite. Amém? Já no fogo terremoto, vento forte que passou, mas toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Depois eu vi para sempre exaltado. Aleluia! Só que tem um porém. A igreja não conseguiu glorificar nenhum desses dois louvores. Eu convido a igreja a colocar sobre seus pés. Minha primeira mensagem após a consagração como presbítero. Glorifico a Deus pela oportunidade. Aleluia! A graça pode nos concede. O início do culto foi dito: alguns é dado para pastores, para mestres, para doutores, outros para profeta. Vi na última quarta-feira do ano Deus usar o presbítero Marcelo com uma palavra maravilhosa, tremendo aos nossos corações. Ele usou 19 passagens bíblicas para poder pregar a palavra de Deus. Começou de Gênesis e terminou em Salmos. Salmos ele recitou quase que 7 vezes passagens de Salmo. Depois eu vi Deus usar o pastor Carvalho de uma forma tremenda na virada do ano, com a passagem do livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Linda a passagem, a diferença entre o que serve e o que não serve, tremenda passagem. Logo depois eu vi Deus usar a missionária Amanda sobre esse altar com a palavra linda nos Salmos de número 146. Lindo, grandiosamente foi usada de uma forma tremenda por Deus. Logo depois vi novamente Deus usar o pastor Carvalho na passagem de Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, aonde fala que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Lindo, lindo. Mas eu faço uma pergunta. Sei que alguns estão de pé falando por que esse homem ainda não me mandou sentar. Eu te faço uma pergunta que o Espírito Santo me fez nessa madrugada. E pergunto ao meu bispo, os meus pastores, o presbítero da igreja, os missionários, obreiros, diáconos, os jovens da mocidade. Uma pergunta simples: por que a palavra não permanece mais dentro do vaso? Por que nós recebemos tantas ministrações dentro do cenáculo de Deus, mas as nossas lâmpadas não se acendem? Porque nós esquecemos muito fácil do que foi ministrado aos nossos corações. Se eu perguntasse a alguém assentado nessa noite qual foi a mensagem de quarta-feira, poucos me falariam o livro que foi lido. Poucos. Sabe por quê, meus queridos? Não me perdoe por estar começando dessa forma. É que Deus quer me usar para chamar a sua atenção para uma coisa. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo tempos tribulosos já nas nossas vidas. Alguns vão ver mais coisas, outros não vão ver, vão viver esse tempo. E nós estamos deixando passar muito fácil a palavra de Deus. Temos que voltar ao tempo da adoração, o tempo da busca da palavra de Deus. Eu aprendi com o pastor Claudio Miro que nós vamos para a igreja para louvar e engrandecer a Deus. Porque adorar, a gente adora no trabalho, a gente adora na rua, a gente adora onde a gente mora. Isso é adorar a Deus. Então, meu querido, quero convidar a igreja a fechar os teus olhos antes de abrir a passagem bíblica que nós vamos ler,
quero trazer à sua memória o que nós já vivemos na presença de Deus. Deus me deu um livro tremendo que nós vamos ler daqui a pouco, e eu quero e busco a Deus que essa palavra venha despertar algo novo na sua mente, o entendimento. Sabe por quê? É maravilhoso a gente entrar dentro da igreja, como no culto de domingo, uma igreja bonita, ornamentada, ver as nascidas dançar da forma que dançou para Deus, ver os levitas louvar e agradecer a Deus, ver a abertura do culto pedindo unidade na fé, ensinando o que era a unidade. O que chama a atenção, a prestatividade do povo em ouvir o profeta. Sabe por quê? Se você precisa de cura, a Bíblia tem para você cura. Se você precisa de transformação, a Bíblia tem transformação. Se você precisa ser ressuscitado espiritualmente, a Bíblia também tem. Só que tem uma coisa que a Bíblia não tem: ela não te toma nas suas mãos e te põe para poder ler ela. É você que tem que sair do comodismo e buscar a presença de Deus e voltar a ler a palavra de Deus, no nome de Jesus. Meu Deus querido, eu quero clamar a tua presença nessa noite em prol da vida desse povo que se colocou de pé para ouvir a tua voz. Clamo, Senhor Jesus, que toda barreira no mundo espiritual, toda barreira no mundo físico seja quebrada nesta hora. Que o Senhor venha nos dar a graça de ministrar a tua palavra segundo a tua vontade e o teu querer, pois nós não pregamos para agradar homens nem mulheres, nós pregamos aquilo que Deus manda nos pregarmos. Senhor, que eu venha me diminuir nessa noite para que o Senhor cresça, que eu não apareça, mas que o Senhor apareça, faça mudança e transformação. Que nessa noite, meu Deus querido, o Senhor venha entrar nos corações, venha trazer um despertar para o teu povo mediante esta palavra, venha trazer um avivamento, venha trazer um alívio para aqueles que precisam de alívio. Mas eu te peço algo, meu Deus, como o Senhor usou o profeta Isaías, profeta Jeremias e outros profetas para profetizar: desperta-te, ó igreja, desperta-te em nome do Senhor Jesus. Trouxe sua Bíblia. Irmãos, não é proibida a glória a Deus. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais glória que sobe, mais glória desce. Essa casa é uma casa pentecostal. Fique à vontade para glorificar o seu Deus quantas vezes você quiser. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Livro de Juízes, Antigo Testamento. Você vai lá na Torá, depois dos 5 primeiros livros, vai vir Josué, Juízes. Aleluia. Juízes capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Ajuda aí, Jeová. Ajuda-nos aí no nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém. Juízes 2:7. O 7º livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é lindo. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, pois o tempo não nos espera. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões que prorrogaram seus dias depois de Josué. Viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade em Timete-Herés, no monte de Efraim, para norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos baalitas. Amém? Amém. Quanto sua Bíblia, pode se sentar, no nome de Jesus, dando glória a Deus. Para nós entendermos o que Josué, a Bíblia diz
Lendo a Bíblia e os livros antigos, nós vemos que quem escreveu o livro de Josué foi o profeta Samuel. Alguns afirmam isso pelos livros antigos, mas nós não podemos afirmar, pois eu não tenho essa certeza. Mas diz que foi Samuel que escreveu esse livro. Lendo esse livro, para entender, você tem que ler primeiro o livro de Josué, para conhecer as obras e maravilhas que Deus havia feito na vida do seu povo, do povo de Israel. As primícias de Deus. Como cada um de nós que estamos aqui presentes, somos as primícias de Deus. Somos a primícia dele, a qual ele, em João capítulo 3, versículo 16, deu seu filho por mim e por você. Então, se ele deu a primogenitura dele por mim e por você, significa que eu e você somos importantes para Deus. Porque para um homem pregar o teu filho e dar ele só para alguém cuidar, ele já pensa 1000 vezes. Imagina Deus Todo-Poderoso enviando teu filho a esse lugar mau chamado terra, esse lugar corrompido chamado terra, entregou o seu filho nas mãos dos homens que pegaram ele, bateram nele, cuspiram e crucificaram ele e julgaram ele fora. Ele veio para salvar os seus, mas eles não quiseram Jesus. Essa é a maior primícia que a Bíblia nos relata. Mas eu não quero hoje falar de primícia, eu quero falar hoje dos tempos antigos. Lendo o livro de Josué, eu vejo Deus fazendo maravilhas ao povo, eu vejo Deus operando, eu vejo Deus abrindo passagens na água para o povo poder passar, eu vejo eu vejo o povo caminhando sobre o deserto com uma nuvem sobre as suas cabeças, para que o sol não os molestasse. E vejo de noite eles andando num deserto que era frio, mas um frio terrível. Deus colocando uma coluna de fogo na frente para aquecer e alumiar os seus caminhos. Mas eu vejo também um povo que presenciou Deus abrindo o céu e mandando maná, Deus preparando cordoniza quando eles começavam a reclamar da comida. Eu vejo Deus mandando comida no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto e no sexto dia da semana para esse povo, e falando com eles no sexto dia: pega bastante para o dia de amanhã, pois o dia de amanhã é dia de descanso. E o povo comeu o melhor que podia ter, porque a comida veio de Deus. Tem comida melhor do que a comida que o próprio Deus prepara para nós? Não tem comida melhor do que essa. Ainda que às vezes não é o que nós queremos, mas o importante é o que Deus quer nas nossas vidas. Mas caminhando mais ainda, eu vejo esse povo vivendo coisas tremendas. Eu vejo esse povo vendo Deus fazer maravilhas e prodígios no deserto. Eu vejo um povo andando no deserto, o povo fala: não tem água, Deus fornece água. O povo fala: não tem carne, Deus fornece carne. O povo fala: tão cansado, Deus deixa eles parar e deixa a nuvem por cima deles, para eles não sofrerem com o sol. Mas eu vejo esse povo que comeu, bebeu, andou no deserto, tinha nuvens sobre eles, como se fosse um guarda-sol, tinha luz que era o próprio Deus diante deles. Mas eu vejo esse povo chegando no momento e começando a murmurar com Deus. Eu quero dizer para você, lendo a Bíblia, eu vi 2 gerações saindo do Egito. Eu vi 2 gerações caminhando pelo deserto. Eu vi a geração de Moisés e vi a geração de Josué. A geração de Moisés, ela era murmuradora, ela pedia muito, ela não agradecia aquilo que Deus havia feito na vida dela. Ela só cobrava, ela só queria receber, mas ela não adorava e nem glorificava a Deus. Eu vejo Deus tendo um diálogo com Moisés, falando para Moisés: Moisés, eu vou exterminar todo esse povo. Aí eu vejo então Moisés tremendamente tendo um diálogo com Deus, virando para Deus, falando: Deus, se o Senhor for matar esse povo, que é o seu povo, arranca o meu nome do livro da vida. Eu vejo a ousadia de um líder que paga o preço e entrega a sua vida pelos seus liderados. Eu vejo Moisés fazer uma coisa que muitos de nós hoje não temos coragem de fazer. Ele colocou à prova a sua própria salvação em prol de uma alma. Quantos de nós dentro dessa igreja temos pagado o preço em prol de uma alma? Aleluia! Glória a Deus! Mas glória a Deus, foram poucos. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas nesse diálogo Deus vira para ele e fala: então tá bom, Moisés, mas eu vejo Deus no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que quando ele fala que vai fazer, ele cumpre. Essa geração que era murmuradora começou a caminhar por um deserto. Alguns historiadores dizem que o deserto eles caminharam 40 anos. Eles não precisariam, o lugar não era tão longe. Alguns dizem que por dias eles poderiam alcançar a cidade de Canaã, mas pela desobediência e pela murmuração caminharam 40 anos no deserto.
Eu quero parar a mensagem e fazer uma pergunta a cada um de vocês que estão assentados aqui. Tem glorificado ou tem murmurado? Se você tem glorificado, pode dar um glória a Deus. Mas, meu querido, glória ao Senhor. Mas se você tem murmurado, ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Porque se a Bíblia diz que a esperança, que as provações geram esperança, eu posso ficar tranquilo que o momento certo está chegando. Que você vai se ajuntar aos que dão glória a Deus e parar de murmurar. Mas após Deus ter falado com ele que deixaria, essa geração começa a ser exterminada no deserto. 40 anos. Eu vejo uma geração mais adulta que saiu de lá do Egito e uma geração mais nova. E a geração adulta começa a ficar pelo deserto, começam a ficar por aquele deserto. E a geração mais nova começa a viver as coisas com Deus, fazendo a diferença. Eu vejo uma geração nova que, como era com Josué, começa a crescer ouvindo as palavras de Deus, começam a crescer nos pés de Moisés, ouvindo o que era Deus e vendo o que Deus estava fazendo sobre a vida daquele povo. E eles glorificavam e exaltavam a Deus. Então Moisés começa a instituir as festas, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa das primícias. E esse povo que começou a crescer, cresceram no deserto. Então deserto, o crente não morre. Deserto é lugar de crescimento. Tem crente aqui com os olhos meio estatalados olhando, veio falar de deserto no culto de primícia. Meu querido, se você fosse leitor de Bíblia, você ia ver que tudo começou no deserto. Tudo na vida do crente começa no deserto. Desde o bispo ao último presbítero, começamos no deserto. Nada na vida do crente vem de mão beijada. Aquele que Deus escolheu, ele vai preparar, vai levar no deserto, vai passar prova, vai passar luta, mas vai chegar um dia que ele vai entrar na igreja, ninguém vai reconhecer, vai olhar para ele e vai falar: tem algo novo na vida dele, tem algo novo na vida dela, porque eu estou vendo um brilho, eu estou vendo um brilho nos olhos dela, as lágrimas já cessaram, a tristeza foi embora e o brilho do Espírito Santo é sobre eles. Deserto não mata, deserto fortalece. Então eu vejo essa geração subindo, crescendo no conceito de Deus, Deus instituindo: toma isso, toma aquilo, toma isso. E eles pegavam com todas as suas forças e ia dando glória a Deus e exaltando o nome de Deus. Mas só que também no deserto surge uma terceira geração. Quando nós chegamos no livro de Josué, a gente vê uma nova geração surgindo, depois da geração que glorificava. E essa geração que começa a levantar, ela não conhece Deus. Essa geração que se levanta, ela não conhece as coisas de Deus, ela só ouviu falar. Ela é como Jó, não tinha intimidade com Deus, só ouvia falar quem era Deus. Ela não tinha intimidade, ela não viveu os preceitos de Deus. E essa geração, por ela não ter ouvido, não ter visto Deus fazer o que fez no passado, ela começa a se desviar para outros lugares. Quero entrar na mensagem agora. A geração que não conhece a Deus. Meus queridos irmãos, quero deixar a Bíblia um pouco de lado e falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu tenho 33 anos. Tem coisas que acontecem hoje que eu não esperava ver no meu tempo. Tem coisas que nós estamos vendo hoje que não acontecia antes. Hoje nós já temos até tufão no Brasil. Hoje nós temos terremoto no Brasil que não acontecia. Hoje nós temos pestes terríveis no Brasil. Temos chikungunya, temos zika vírus. É vírus que não acaba mais aparecendo no nosso país. Um país que foi levantado para profetizar a palavra de Deus. Está aparecendo vírus de tudo quanto é lado. Você olha para a direita, o povo esqueceu da AIDS. A AIDS está se proliferando como nunca no Brasil, meu querido. E nós estamos desligados das coisas de Deus. Nós estamos esperando o céu abrir e o Deus falar: vai começar agora. Não, meu querido, nós já temos que firmar os nossos pés em agora. Porque se você ficar esperando, vai ser pego, como o pastor leu na passagem, como o pastor leu na hora das primícias. Até o que você tem será tomado, meu querido. Louco vai pedir a sua alma o que você tem. Aleluia, aleluia. A geração
geração que se levantou depois da geração que glorificava era uma geração fraca. Meus pastores, meu bispo, meu presbítero, essa geração é a geração que a palavra entrava nela e saía depois. Essa geração é aquela que vem para a igreja, você fala assim, levanta a mão que eu vou profetizar. Aí você fala, olha o carro chegando, glória a Deus. Olha a bênção chegando, glória a Deus. Olha a prosperidade, glória a Deus. Olha a mudança de vida. Glória a Deus. Essa geração, meus pastores, essa geração é a geração que veio para brincar com a palavra de Deus. Nós estamos vendo hoje homens entrando no Facebook, entrando dentro da igreja e falando, eu revelo, o seu nome é tal, tal, tal. Aí na hora que vai ver, passou pelo Facebook dos outros. Nós estamos vendo pessoas entrando dentro da igreja, olhando o WhatsApp, subindo e voltar para poder pregar o que viu lá, meu querido. Nós estamos vendo uma geração porca, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Uma geração fraca, ela não tem compromisso com a palavra. Ela recebe uma palavra de mudança hoje, mas amanhã ela faz do mesmo jeito. Eu vim de uma criação muito sistemática. Meu pai é bruto, a minha mãe também. Minha mãe batia em nós com o cinto virado do lado da fivela, porque minha mãe não queria que a gente fizesse de novo. Mas hoje a gente não pode nem bater nos filhos. Eu cresci numa igreja onde o negócio era estreito, parecido com o pastor Carvalho, que pega no nosso pé, porque eles queriam ter crentes compromissados com a palavra de Deus lá na frente. Sabe por que você vem para a fonte dos milagres, tem culto de primícia que é para receber palavra de alegria e recebe palavra de conselho? Porque nós temos compromisso com a sua alma, nós temos compromisso com a sua salvação, nós temos compromisso com a sua mudança de vida. O meu compromisso desses homens não é com a sua prosperidade, é com você entrar no céu. Mas tem prosperidade? Tem. Levanta cedo, arruma 5 empregos e vai. Que aí você vai ter uma dessa aí na porta. Aí você vai ter uma dessa aí. Aí você vai ter uma que ele tem, vai ter uma que ele tem, vai ter o que o Marcelo tem. Acorda cedo e vai trabalhar. Isso que é prosperidade, meu querido. Mas então eu vejo a geração do livro de Juízes. Livro de Juízes é conhecido como o livro da derrota. Livro de Juízes é chamado como o livro da derrota, sabe por quê, meus queridos? Comendo e se deliciando com esse livro essa semana, eu li algumas passagens de Juízes, eu fiquei assustado, admirado e assustado ao mesmo tempo. Eu vi uma geração que estava com homens tremendo da palavra de Deus, mas quando o líder tombou, todos se desviaram dos conceitos de Deus. Essa palavra é para os líderes da igreja. Firme os seus pés, coloque as suas estacas e prepara para largar suas tendas, porque Deus está preparando um tempo novo para as nossas vidas. Deus está preparando um tempo novo, porque como já foi profetizado no ano de 2015, essas portas não serão fechadas, mas vai abrir outras para a glória de Deus. Lembra essa passagem, estudando o livro de Juízes, eu vi Deus levantar 14 profetas e mais um, porque Baraque e Débora profetizaram juntos. Deus levantou 14 profetas, 14 juízes, porque o povo, quando o juiz estava de pé, o povo andava nos caminhos do Senhor. Mas logo depois, quando você chega no final da passagem de um dos juízes, você vai ver Deus falando da seguinte forma: e quando o juiz tal tombava a sua sepultura, o povo voltava a praticar as velhas obras. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu querido e minha querida? Temos que deixar o nosso passado no mar do esquecimento e partir para uma vida nova, porque senão o passado vai nos assombrar todos os dias na igreja. Meu irmão, ninguém dentro dessa igreja, tirando as nossas criancinhas, não tem passado bonito. E eu glorifico a Deus pelo meu ser um dos piores da igreja. Exaltado e glorificado seja Ele, porque hoje a glória dele na minha vida é maior para aqueles que viram o que nós fizemos lá atrás. A única pessoa, ou espírito, ou ser que tem um passado bonito lendo a Bíblia é Satanás. O único. Todos os outros são vermes. Verme do carrapato, como diz Hamilton. Todos.
Mas Deus, quando quer usar o homem, não importa a casa, a família, a cidade, o beco, aonde o buraco que ele está, Deus estende as mãos, tira do buraco, traz para a igreja, manda o pastor tirar o carrapicho, manda o bispo ensinar a palavra e batizar, entrega para o líder ensinar os caminhos do Senhor Jesus, e logo, logo a gente vê no altar pregando a palavra de Deus. Esse é o meu e seu passado, meu querido, terrível. Fui usuário de droga, fumei maconha, cheirei loló, cheirei cola, pulei muro de escola, taquei pedra nos outros, andava de cabrão nas ruas, já aprontei demais, vivia na miséria da prostituição, vivia bebendo, fumando e aprontando, estava pinchando nas ruas, mas Deus curou, salvou e libertou. E como Deus é tremendo, olha como Deus é tremendo, pois eu para trabalhar na obra do lado de 2 policiais. Só Jesus faz isso. O que antes não queria nada, hoje traz para a igreja para trabalhar do lado de 2 policiais. Eu não queria ver polícia na minha frente de forma alguma e ainda morava no buraco do sapo. Me perdoa, pessoal do buraco do sapo. Luiz. Mas essa geração, 9 vezes lendo esse livro, eu vejo a palavra dizendo da seguinte forma: e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Jesus. Mas chegava um tempo, aí eu vi 4 vezes. Olha para você ver, a gente erra mais do que acerta. 9 vezes eles erraram, 4 vezes eles clamam a Deus e Deus os livra do mal. Deus deu a eles 14 vitórias. Todas as vezes eles foram entregues na mão de outras terras, de outras tribos, e eles começavam a trabalhar, a sofrer na servidão. Meu irmão, a pior coisa na vida do crente é o crente escravo de alguma coisa. Escravo do vício, escravo da enfermidade, escravo das dívidas, escravo da mentira, escravo da prostituição, escravo do engano. A pior coisa das nossas vidas é ser escravo de alguma dessas coisas. Mas o Deus a qual nós servimos entrou na igreja hoje para nos salvar, para nos libertar de toda escravidão. Sabe por quê? Presta atenção, presta atenção. Deus te escolheu não para ser escravo, mas para ser liberto por Ele. Podemos até ser escravos, mas escravos de Cristo Jesus, como Paulo afirma que é escravo dele, no nome de Jesus. 14 vitórias Deus deu, mas em todas elas o povo voltou a adorar outros deuses. Eu fico entristecido lendo essa passagem, mas eu me pego pensando, se eu estivesse lá, eu iria com o vento ou eu permaneceria firme na palavra de Deus? Porque às vezes nós somos levados pelas circunstâncias. Crente não anda por circunstâncias, crente anda pela fé. Crente crê naquilo que não existe, mas Deus fará lá na frente pela nossa fé. Então essa geração, Deus deu 14 vitórias, 14 vezes eles voltam para a perdição. E eles foram adorar 2 deuses, Baal e Asperote. 2 deuses, estuda na Bíblia, eu fui ver que os 2 são deuses da fertilidade. Aí eu paro para ver como esse povo não conhecia o Deus que eles serviam. Porque lá atrás, Deus havia dado uma estéril filhos. Para que eu vou servir Deus da fertilidade se o meu Deus dá filho é estéril, meu querido? Para que eu vou servir Baal, Deus do dinheiro, Deus da fertilidade, Mamon, que é o Deus do dinheiro, se o meu Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas? Para que eu vou servir o Deus da prostituição se o meu Deus me dá um casamento consagrado na presença dele? Para que eu vou servir o Deus da destruição, destruindo a vida das pessoas, se Deus quer me usar para poder restaurar famílias? Meu querido, vários deuses, um para cada coisa. Jeová é todas as coisas em um. Todas as coisas em um. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 21, algo tremendo que, se eu pudesse, eu mostraria para esse povo do livro de Juízes. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele. Esse povo ouvia isso sempre. Sempre Deus levantava um juiz, vai lá e mostra para eles.
eles voltavam para a presença de Deus. Eles viam meus pastores para a presença de Deus e começavam a caminhar bonitinho na presença de Deus. Começo do ano. Começo do ano é o começo que todo mundo vem para a igreja e fala: esse é o ano que pode contar comigo. Quantas vezes nós ouvimos isso esse ano? Mas quando chegar no meio do ano, aí nós vamos ver. Quando nós chegarmos no meio do ano, nós vamos ver aquele que verdadeiramente permaneceu na palavra de Deus. Porque enquanto o juiz estava vivo, eles caminharam. O juiz tombou, eles voltavam a praticar aquilo que não era de Deus. Meu irmão, feche teus olhos. Faz um olhar introspectivo para você. Faz um olhar para dentro de você. Quantas vezes você falou que ia firmar na obra de Deus? É esse povo, todas as vezes eles falavam isso: estou com esse juiz, eu vou caminhar, vou fazer. Mas chegava um certo ponto que eles se desviavam daquilo que Deus tinha para eles. Se desviava do foco. Uma coisa que nós não podemos perder o foco, meu irmão. O foco. Está difícil, mas com Jesus vai dar certo. Está faltando isso, mas continua no caminho que Deus vai prover na nossa vida. As coisas estão apertando, é só para Deus mostrar para todo mundo lá fora que nós somos fiéis a Deus. Fidelidade não é só a Deus não, meu querido, é em todos nós. Fidelidade tem que ser em cada cristão dentro da igreja. Todas as vezes que Israel perdia seu juízo, eles voltavam para o pecado. Essa palavra Deus quer falar com alguém dentro da igreja. Me perdoa, meu irmão, mas eu tenho que falar o que Deus manda. Quantos de nós voltamos para o pecado na hora das nossas angústias? Meu pastor, quantos de nós voltamos para as coisas erradas na hora da luta? Mas eu quero te dizer uma coisa, essa é a minha visão, que eu ensino para minha esposa e para meus filhos. O Espírito Santo cura, limpa, sara e liberta. Nos coloca na porta da aprovação. E é um caminho enorme. Lá no final tem um oásis. E ele vira para você e diz: vai por esse caminho estreito que eu te espero lá no oásis. Eu ensino assim para minha esposa e para meus filhos. Sabe por quê, meu irmão? Você foge da entrada da aprovação com outras coisas, Deus vai te pegar, curar, limpar, restaurar e pôr de novo na porta da aprovação. Sabe por quê? Você tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado, meu irmão. Não tem como Deus nos colocar sem ser aprovado. Tem que passar no teste. O bispo passou no teste, o pastor passou no teste, os missionários passaram. Tem que passar no teste, meu querido. Sabe por quê? Nós não podemos criar mais uma geração frágil. A culpa da geração frágil é minha, é deles, é nossa. Porque nós que ensinamos a ela. Quem nos ensinou, será que tem orgulho de nós hoje? Pergunto para você: quem te evangelizou, cuidou, consolidou e trouxe para a igreja? Se olhar hoje, tem orgulho? Viu? Glória, igreja. Eu tenho orgulho só de ver você aqui na igreja, em pleno domingo, ouvindo o irmão falar como está falando na sua cabeça. Eu tenho orgulho de te ver aqui, porque eu sei que Deus tem coisas grandes na sua vida. Mas você tem que acreditar em você primeiro. Não basta eu acreditar em você. Não basta eu profetizar palavras para te levantar, te pôr de pé. É você que tem que acreditar, porque a caminhada às vezes é sozinho. Jesus, a primeira prova de Jesus, quem sabe me dizer? Me ajuda a pregar, igreja. Primeira prova de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Primeira coisa depois que Jesus foi batizado: o Espírito lhe tomou e levou para o deserto. Primeira prova do nosso líder espiritual, do cabeça da igreja: deserto. Então é assim nas nossas vidas. Mas uma coisa ele nos ensinou: ele venceu tudo na onde? Na palavra de Deus. Ele venceu todas as provações baseado na palavra. Na palavra. Como o pastor pregou na sexta-feira, nós amamos o Pentecostes, mas temos que ter conteúdo. Senão somos vasos que só faz barulho. Tem que ter conteúdo, tem que ter palavra. Sabe por quê, meu irmão? Vai chegar um tempo que eles vão começar a nos indagar nas ruas. Eu quero dizer algo para vocês, vocês dão pelo menos uma risada, vocês estão meio tristes.
Meus irmãos, eu vi uma matéria do censo, do IBGE, que tem uma nova modalidade de cristão. Tem uma nova modalidade de cristão. Essa, eu vou te falar, eu nunca tinha visto. A nova modalidade de cristão que eles disseram é a seguinte: eu sou crente, não praticante. Eu sou crente, não praticante. Mas tem. Quantos cristãos hoje estão na igreja, mas não carregam Bíblia, não oram, não consagram suas vidas, não buscam a presença de Deus? Isso é crente não praticante. Agora eu quero te dizer, Jesus não vai levar para o céu crente não praticante. Vai levar crente lavado e remido na palavra de Jesus. Vai levar aquele que está baseado na Bíblia. Meu irmão, não adianta ser bonitinho na palavra de Deus. Não adianta ter. A palavra de Deus tem que ser, no nome de Jesus. Mas essa geração, quando ela se tornou infiel, aleluia, glória a Deus. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: o que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta, você recebe. O que aconteceu na vida desse povo, para fechar, coloca sobre seus pés. Tudo que eles plantaram, eles receberam. Os 14 juízes vieram para dar libertação a eles. Porque juiz não é nada mais do que libertador. 14 vezes Deus levantou pessoas para libertar o povo. Mas 14 vezes esse povo caiu novamente naquilo que não deveria fazer. Mas o juiz mais conhecido de todos, Sansão. Deus, por ver aquela situação tão caótica no meio do teu povo, preste atenção, meu querido. Deus, por ver aquela situação tão caótica no meio do povo, Ele fez algo tremendo. Ele pegou uma mulher que era estéril, para um povo que adorava a Deus da fertilidade. Ele pegou uma mulher estéril e deu para ela um filho. E o filho o nome do seu filho é Sansão, para ser o libertador do povo. Sabe por que Deus teve que ir lá e dar filho a uma estéril? Está pronto para ouvir? Porque Deus não contava mais com aquela geração. Ele tinha que fazer uma separada. Deus não acreditava mais em nenhum daqueles homens daquela geração. Ele teve que fazer um do zero. E nós vimos isso. Deus desacreditou de Adão, Ele teve que levantar Jesus para nos salvar. Para uma geração pecaminosa, adúltera, enganadora, Deus levantou a sua primícia para nos salvar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra ministrada aos nossos corações, como no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, amarga como fel, mas doce como mel. Como o seu sermão, Senhor Jesus, a quem os escribas mesmo diziam: duro é esse discurso, a quem poderá ouvir? E o Senhor disse para os discípulos: querem ir com eles? E os discípulos disseram: a quem nós iremos? Quem? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se Deus corrige é porque Ele ama. Se Deus, meu irmão, se doeu em você, se te incomodou a palavra, fique com seus olhos fechados. Se te incomodou a palavra, é porque Jesus te ama e tem algo para fazer na sua vida. Se mexeu com você assim, nem que seja por um pouquinho, se não é para mim, Deus é para você sim. Se é para você, come tudo. Se não é para você, come um pouquinho. Meu Deus, nós te glorificamos e te exaltamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui neste lugar hoje. Cada um que o Senhor falou, Pai, que o Senhor tem algo para a vida deles. Pai, estamos no começo do ano, começo da nossa caminhada. O Senhor já colocou alguns na entrada da prova, mas eles vão permanecer e vencer e ter a vitória do Senhor, porque a nossa maior vitória é a coroa de vida eterna. Você que pode aplaudir e glorificar o Senhor.